A rodada parecia perfeita, o Flamengo parecia ter a faca e o queijo na mão, mas deixou escapar uma vitória diante do Grêmio e pior, transformou ela em derrota, caindo pela quarta posição, sendo ultrapassada inclusive pelo Palmeiras, que estava em crise até outro dia. Então, a partir ali de 70 minutos, tudo deu errado, muito por conta de substituições que o Tite fez. A gente vai tentar falar aqui um pouco sobre os erros, lógico, dos jogadores, que entram em campo são jogadores, mas é dos erros que o Tite cometeu. E eu vou ficar confortável para falar disso, porque no dia 15 de outubro eu publiquei o vídeo que eu vou deixar aqui no banner, falando os erros que Tite não pode cometer. A gente vai explorar exemplos práticos que vão ser muito didáticos aqui para compreensão nesse vídeo aqui, tá? Para poder fazer análise tática, eu me preparei bastante. E no início de uma preparação, o principal é você entender os principais conceitos. E para entender os principais conceitos, você pode aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, que é um curso introdutório para análise de desempenho. R$ 15 por mês ou R$ 149 de uma só vez, você vai ter acesso a um ótimo curso ali que vai te preparar para iniciar a sua trajetória na análise de desempenho, seja para você atuar como comunicador, auxiliar de jogador, auxiliar técnico, seja qual for a função que você queira exercer no futebol, é muito importante que você saiba analisar taticamente, ao menos ali nos conceitos mais básicos, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. O Flamengo foi para campo com uma mudança, né? O Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, falamos bastante no pré-jogo o motivo dessa mudança, né? O Flamengo ia enfrentar um time que atacaria ele um pouco pelos lados, o Bruno Henrique jogando como ponta, né? Que é como o Tite tem enxergado ele, e esse é um dos pontos que a gente vai falar bastante. Ele gera uma distância grande com relação ao bloco, porque ele termina as jogadas muito distante, né? Ele é um jogador muito ofensivo para jogar na ponta e manter o equilíbrio do time. E aí, como ele tem que recompor, né, de acordo com a intenção do Tite, ele tem que recompor na segunda linha de 4 para ficar o Arrascaeta e o Pedro livre, ele percorreria uma distância muito longa que deixaria o time muito exposto, e a questão física do Bruno Henrique, e aí o Tite optou pelo Cebolinha, né? E aí foi basicamente a mesma escalação, só que com o Pablo e o Cebolinha. Bom, o Cebolinha traria uma distância menor e poderia estar mais próximo ali de uma compactação. O Grêmio ele foi numa espécie de 5-2-3 ou 5-4-1, uma estratégia que ele utilizou contra o Flamengo do Sampaoli, que o venceu ali com facilidade naquele bom momento do trabalho do Sampaoli antes do soco ali, que acabou deixando aquilo funcionando. Só que o Tite ele buscou ali um time mais simplificado no início, o que é normal, e não buscou tantos movimentos de indução, de ataque ao espaço, de manipulação dos encaixes do Grêmio. Ele se preocupou mais defensivamente, o que está ok e vinha dando certo. Então, a principal regra de ação que ele tinha contra esse sistema de alas do Grêmio, que tinha os pontas mais fechados, né, os meias mais fechados, o Galdino e o Bessosi, era praticamente gerar um encaixe entre Everton, Cebolinha, Gerson e os alas adversários. Então, quando o Grêmio saía jogando, saía com a saída de os 3 zagueiros, o Flamengo subia só com Pedro e Arrascaeta para marcar os 3 zagueiros. Geralmente o Bruno Alves era o que era induzido para fazer a saída, e o Thiago Maia e o Pulgar avançavam para marcar Vila Sante e PP. Ou seja, os volantes do Flamengo ficavam mais altos em campo no momento sem a bola do que Gerson e Everton Cebolinha, que são os pontas, o que demandava mais força deles e o que também aumentava um pouco o ciclo, né, de posse de bola do adversário. E agora nós vamos falar sobre o jogo, mostrando as imagens, e vamos explorar os erros do Tite nesse jogo. Claro, os erros dos atletas são latentes, vamos falar aqui dos erros do Tite ou do que o Tite poderia ter feito diferente. Tudo normal, gente. Assim, essa troca incessante de técnico gera que o ciclo de aprendizagem seja mais longo e que eles se repitam os erros entre si. Isso é impressionante, isso é o que mais cansa e irrita a gente.
mas assim, o Tite tá na dele, ele tem direito de errar também, jogadores erram pra caramba, e assim, não dá para ir para um viés de tipo, o trabalho é absurdo, o Tite é pardal, o Tite é ruim. Não, tá? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, vamos agora falar sobre o jogo, olhando as imagens aqui, respeitando a cronologia dos fatos. Com 1 minuto de jogo, o Flamengo já construiu a primeira chance dele, né, de gol, nessa saída, né, nessa construção, após a saída de início de jogo, o Flamengo tentando trocar bastante passe, induzir esse 5-4-1 defensivo do Grêmio, né, mudando um pouco em alguns momentos, né, com o salto de alguns dos zagueiros ou laterais, especialmente. Mas aí a bola ficou rodando, né, o Flamengo conseguiu rodar a bola pacientemente, até ela chegar no Léo Pereira, que faz a inversão no Cebolinha, né? O Cebolinha briga, batalha bastante, e o Gerson tem uma chance claríssima de gol no início, né? Aqui aquilo que a gente falou para vocês antes, o Grêmio fazendo a saída de bola dele com os 3 homens, o Flamengo tentando fazer uma marcação mais alta com os volantes, mas uma marcação por zona, né? Então, os volantes subiam juntos o tempo inteiro, eles têm uma correlação clara de um com o outro, direto no PP e no Vila Sante, e os dois atacantes, né, o Arrascaeta jogando basicamente como um atacante, ao lado ali na saída de 3, deixando o Bruno Alves livre, né, para fazer a saída. E aí tem um momento aí, né, que o Vila Sante dá no Bruno Alves, o Pedro, de novo, aquele negócio que eu falei para vocês, ó, o Pedro chama o Cebolinha para subir, mas a marcação alta do Flamengo não é mais assim, não é mais individualizada, é por zona, e não é para subir nesse tipo de lance. E aí, só demonstrando o quanto a curva de aprendizagem repreende que não é para fazer isso, é para liberar um pouco mais a saída de bola do Grêmio. E aí, no momento que essa bola se aproxima desses alas, quem é responsável por vigiar eles são Gerson e Cebolinha, né? E os 3 homens de frente do Grêmio, que são mais fechados, né? Os 2 pontas fechados. E o centroavante, o JP, dentro ali dessa defesa, né, do Flamengo. Com a bola, né, o Flamengo conseguia construir chances, né, mas deixava o adversário longos períodos, o adversário com a bola, mas quando tinha a bola conseguia construir. Aqui, de novo, mais um exemplo, né? Agora o Flamengo com uma marcação alta menos agressiva, de acordo com o que o Tite pediu naquele momento lá, admitindo longos períodos ali de construção do adversário, né? Apesar de ter tido muito mais posse de bola que o Grêmio, quando o Grêmio tinha, né? Então, isso é um risco, né? Com a saída de bola, o Flamengo tentou fazer uma saída muito sustentada, baixando muita gente, justamente para tentar atrair a marcação ali individual do meio do campo do Grêmio e tentar encaixar uma bola longa ali numa zona de guerra para tentar ganhar uma segunda bola. Isso não deu certo no primeiro tempo de forma alguma. Aqui, o Grêmio sai com um chutão, né, a bola está em disputa, o Cebolinha está vigiando ali o João Pedro, até que o Flamengo recupera a bola, o Thiago Maia dá uma linda bola para o Cebolinha, que faz uma jogada individual, não cai, o que é muito importante, né, não cai, não se entrega e faz o gol, né, justificando a opção por ele, que era justificável, como eu falei para vocês, no pré-jogo e no início desse vídeo. O Flamengo volta para o segundo tempo sem o Pulgar, substituído por uma questão clínica, né, de acordo com a informação do Tite, e vem com o Gerson de volante, né? Essa é uma das coisas que eu não faria, especialmente vencendo o jogo. O Flamengo, nos outros 2 jogos que venceu, demonstrou ali uma lição de humildade nesse aspecto, de saber segurar vantagens. E aí ele foi com o Gerson mais recuado e com o Everton Ribeiro em campo. O Everton Ribeiro entrega bastante transpiração defensivamente, mas é um jogador extremamente técnico, mais franzino, não é um jogador de força, né? Para um momento de força. E aí as costas dele já começava a ter o Ferreirinha, né? Que o Renato acabara de colocar ali em campo. De todo modo, o Flamengo volta bem para o segundo tempo, bem nos momentos com bola. E aí tem esse momento que eu queria falar sobre isso. Logo no início do segundo tempo, o Cebolinha dá uma letra bem bonita, né? Cebolinha bem no jogo, uma letra bem bonita para o Arrascaeta. E olha a situação que o Arrascaeta tava, gente. O Arrascaeta normalmente tem explosão, cara, para ir avançar mais nesse tipo de lance. Só que ele já estava no segundo tempo, o Arrascaeta não consegue, né, jogar um jogo inteiro no mesmo nível de intensidade, ou até grande parte dos minutos nesse nível de intensidade. E aí o Arrascaeta tenta a bola por dentro, Cebolinha devolve bem nele, e aí o Pedro, é impressionante o que acontece com o Pedro faz uma falta de ataque, erra tudo que tenta, só quer bola no pé, muito complicado, né? Tá se transpirando bastante, recuperou essa bola aí, transpira, ajuda defensivamente, o Tite até teve que controlar ele, como eu falei, mas é impressionante a fase técnica, né, dos atacantes do Flamengo, que não se justificam em campo, mas o Tite não faz, né? Acho que ele poderia tentar o Bruno Henrique na frente, junto com o Arrascaeta. Enfim, mais uma jogada que o Flamengo consegue construir depois de uma roubada de bola do Pedro, e o Flamengo consegue ali ter controle do jogo até aquele momento, trocando passes, deixando o jogo num contexto muito parecido, como foram os outros jogos contra o Grêmio, onde o Flamengo colocou o Grêmio basicamente na roda, né? E aí o Ribeiro consegue colocar, nesse lance o Flamengo consegue induzir, aqui quem tá marcando o Ribeiro é o Kahneman, e aí o Flamengo encontra as costas dele, aí a bola linda pro Gerson,
que, de novo, o Pedro não consegue atacar a última linha, o Gerson dá o passe para ele numa condição de fazer o gol entre o goleiro e a defesa, ele para sem fazer o gato, que a gente chama, o movimento de fingir que ataca a última linha para esperar, só espera a bola no pé, telegrafa ali a opção e o Flamengo fica sem conseguir ali fazer o gol. Depois o Tite faz as mudanças ali fatídicas, digamos assim, né? Ele coloca o Bruno Henrique e o Gabigol e até aí tudo bem. Natural colocar o Bruno Henrique e o Gabigol, mas num contexto como esse, quem tinha que sair era Arrascaeta e Pedro, e deixar os dois mais avançados na frente das duas linhas de 4. Que aí você conseguiria manter o encaixe do Bruno Henrique ao ponta adversário, do caso do ponta, né, do Flamengo ao ala adversário, e foi além, né? O Grêmio mudou, e aí o Grêmio colocou mais gente na área, abre mão dos 3 zagueiros, e o Flamengo passa a ter que enfrentar uma dobra nos corredores, né? O lateral, que é quem o Bruno Henrique estava marcando até o final, e o ponta no mesmo lado, com 2 atacantes pesando a linha do Flamengo, gerando essa linha de 6 aí. Então o Bruno Henrique entrou para jogar recuado dessa maneira, para que o Arrascaeta tivesse em campo ainda, mesmo com 75 minutos, se arrastando fisicamente. E aí o Flamengo consegue territorialmente marcar, o Bruno Henrique se entrega, se aplica, consegue marcar, mas quando ele recupera a bola, olha onde ele está em campo. Está numa zona muito atrasada no campo, e além disso, gente, o Tite foi o cara que não convocou o Bruno Henrique para a seleção, porque dizia que ele não ia bem no treinamento de campo reduzido. O que é o treinamento de campo reduzido? É você colocar um jogador para atuar numa zona congestionada. O Cebolinha foi bem atuando numa zona congestionada, porque ele tem uma característica mais de meia. O Bruno Henrique tem uma característica mais de atacante de área, de atacante, segundo atacante, cara extremamente agressivo, cara de zona de força ali, menos congestionada. Aí o Bruno Henrique está numa zona congestionada quando recupera a bola. O Ayrton Lucas está fazendo a ultrapassagem ali, ou seja, você dá no Ayrton Lucas, você vai chegar na defesa adversária muito exposta. Ele tenta centralizar o jogo, tentando fazer um passe dificílimo para o Arrascaeta. E aí o Grêmio consegue recuperar essa bola, gerar ali uma tabela simples e fazer o gol. No lance seguinte, a bola está com o Flamengo está saindo, construindo bem ali com o Léo Pereira, Gerson, a bola chega no Bruno Henrique e ele tenta um corta-luz. Quando ele perde a bola, lembra daquilo que eu falei no início do vídeo? Ele fica muito distante do bloco quando ele perde a bola. Ele fica muito distante. E ali, veja onde é que está o cara que vai receber a bola e onde é que está o Bruno Henrique. E esse cara que vai receber a bola é o cara que ele tem que marcar. O Gerson volta vigorosamente para fazer a recomposição, mas aí o medo de fazer o pênalti gera aí a situação de gol do Grêmio, claro. Depois do gol do Grêmio, não tem nem muito o que ser dito. O Inês já era morta e o Flamengo ainda tomou um gol de arremesso lateral. Depois conseguiu descontar com o Luiz Araújo, mas esse time não tinha o direito de ser vazado num jogo que o adversário não produzia quase nada ofensivamente. Eu falei para vocês o quanto o Suárez é responsável por praticamente todo o sistema ofensivo do Grêmio. E o Flamengo, talvez, o Tite precisou errar com as suas próprias mãos do que aprender com lições anteriores do time. O Bruno Henrique, gente, não é um ponta assim posicionado, não é um cara que vai servir atuando numa zona tão atrasada do jogo. Ele foi ponta durante grande parte da carreira dele, a parte da carreira dele que foi mediana. A grande parte da carreira dele que foi brilhante foi no Flamengo, e jogando como um atacante de dupla de ataque, como um atacante mais avançado, sem tanta obrigação defensiva. No time do Jorge Jesus, quem fazia o lado esquerdo era o Arrascaeta, não era o Bruno Henrique, quando alguém tinha que fazer o lado esquerdo. Então, acontece que o Tite repete erros que o Sampaoli cometeu ao desfazer coisas que estavam dando certo, buscando algo que não funciona, né, de acordo com o que esses caras podem entregar, especialmente nessa idade. O Flamengo estava vencendo por 1-0 e jogando com os 5 caras de 2019 em campo ao mesmo tempo para defender uma vantagem. E o pior, jogando com esses caras para defender uma vantagem, ou seja, jogando com esses caras, com o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique tendo que marcar, com o Gerson de volante alinhado, não era nem segundo volante alinhado ao Thiago Maia, e o Gabigol na fase que está no segundo tempo. Então, assim, não faz sentido as decisões tomadas pelo Tite, que demonstrou trazer ao time uma lição de humildade ao defender vantagens que eu falei aqui, talvez foram no sentido contrário, de querer ali lançar um pacote de expansão e assim, fazer um pouco a mais, soltar um pouco a musculatura e jogar o time um pouco mais ofensivo, mais faceiro, num jogo que não era para fazer isso. O Flamengo estava com a vitória, baixando a distância para 6, mexendo com o emocional do rival, e agora retrocede à 4ª posição. O título praticamente se encaminha para General Severiano, e até o Palmeiras em crise passa ao Flamengo. O caminho é longo, o Tite aponta para repetir os mesmos erros de outros técnicos, e esse ciclo
precisa acabar. E ele só vai acabar quando o Tite puder se convencer do que realmente não pode fazer, e o elenco também puder se convencer de que não é mais o time de 2019. Que isso passe nesse interim pela torcida também se convencer de que esses caras não são mais o mesmo. Até porque o homem não pode ir 2 vezes no mesmo rio, né? Como diria Heráclito de Éfeso. O homem não pode ir 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem ele e nem o rio serão os mesmos. Mais ou menos por aí. Então, não se esqueça aí de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, R$15 por mês para você aprender a analisar taticamente as partidas de futebol. Deixa teu like, se inscreve no canal. E eu fui.